A história começa longe do barulho das cidades e dos palácios. O cenário é o deserto de Berseba, nos limites da terra de Judá. O sol já está baixando no horizonte, tingindo as dunas de areia com tons dourados e violetas. O vento sopra constante, levantando uma fina poeira que dança na luz da tarde. Neste cenário imenso e vazio, vemos uma figura solitária caminhando. É Elias. Apenas alguns dias antes, esse mesmo homem estava no alto do Monte Carmelo. Ele havia enfrentado profetas, havia visto fogo descer do céu, havia orado para a chuva cair após anos de seca. Ele correu na frente da carruagem do rei Acabe. Mas agora, o cenário mudou, a adrenalina passou. A ameaça de Jezabel chegou aos seus ouvidos e o medo humano tomou conta do profeta de Deus. Elias caminha pelo deserto, não como um herói conquistador, mas como um homem que chegou ao seu limite. Observe o passo dele. É um passo lento, pesado. O manto dele arrasta na areia seca. Cada passo levanta uma pequena nuvem de poeira que logo desaparece no vento. Ele deixou seu servo para trás. Ele precisava estar só. Existem momentos na vida em que o barulho das outras pessoas, mesmo daquelas que querem ajudar, se torna insuportável. Elias precisava do silêncio para ouvir seus próprios pensamentos, ou talvez para não ouvir nada. Ele caminha um dia inteiro pelo deserto. O calor do dia vai dando lugar ao frescor da noite. O silêncio ao redor dele é absoluto. Não há pássaros, não há rios, não há vozes. Apenas a vastidão da terra criada por Deus. Seus olhos, cansados da luminosidade e das lágrimas contidas, buscam um abrigo. Ao longe, ele avista um zimbro, uma árvore do deserto resistente cujos galhos oferecem uma sombra densa e acolhedora. É o único refúgio visível naquela imensidão. Elias caminha até ela. Ao chegar debaixo da sombra, seus ombros finalmente relaxam. Ele solta o corpo na terra. A areia ali, protegida do sol, é mais fresca. Ele se senta, encosta as costas no tronco rugoso da árvore e olha para o nada. A exaustão física se mistura com a exaustão da alma. Aquele cansaço que faz a gente questionar o próprio propósito. Ali, na segurança daquela sombra, ele desabafa com Deus. Ele diz: basta, toma agora, ó Senhor, a minha vida. Não é um grito de rebeldia, é um sussurro de honestidade. Elias não está tentando ser forte, ele está sendo humano. Ele admite que não aguenta mais carregar o fardo. Talvez você, que ouve essa história agora, conheça esse sentimento. Aquele momento em que olhamos para o céu e dizemos: Senhor, eu cansei, minhas forças acabaram. E é fascinante ver como Deus responde a isso. Deus não envia um trovão para repreender Elias. Deus não manda ele levantar e trabalhar mais. A resposta de Deus para o cansaço do seu servo é o silêncio e o sono. Elias se deita ali mesmo, debaixo do zimbro. Ele fecha os olhos pesados. O ritmo da sua respiração desacelera. O mundo lá fora deixa de importar e ele adormece. Um sono profundo, sem sonhos, o sono de quem entregou o controle. Enquanto ele dorme, a noite cai completamente. O deserto fica frio, iluminado apenas pelas estrelas que cobrem o céu como um manto. Elias está vulnerável, sozinho no meio do nada, mas ele nunca esteve tão protegido. De repente, a narrativa muda. O silêncio é interrompido, não por um barulho, mas por um toque. Um anjo do Senhor se aproxima dele. Imagine a cena, um ser celestial, cheio de luz e paz, olhando para o profeta empoeirado e cansado, dormindo no chão. O anjo não o acorda com um susto, ele o toca suavemente. O anjo diz: levanta-te e come. Elias abre os olhos, ainda meio adormecido. Ele olha ao redor. Ali, na cabeceira, onde antes só havia pedras e areia, agora existe um milagre simples. Um pão cozido sobre pedras quentes e uma botija de água. Sinta o cuidado nos detalhes. Deus não mandou apenas o pão, ele mandou o pão quente. O aroma do pão recém-assado se mistura com o ar limpo da noite. Deus preparou uma refeição para ele enquanto ele dormia.
Elias se senta, ele pega o pão, ele come, ele pega a água, ele bebe. Água fresca desce, hidratando o corpo seco pelo deserto. O pão renova as energias gastas na caminhada. É interessante notar o que não acontece aqui. O anjo não dá um sermão. O anjo não pergunta, por que você fugiu? O anjo apenas serve. Porque Deus sabe que às vezes, antes de tratar o nosso espírito, Ele precisa restaurar o nosso corpo. E o que Elias faz depois de comer? Ele não sai caminhando, ele não faz uma oração longa. A Bíblia diz que ele tornou a deitar-se. Ele volta a dormir. E Deus permite. Assim como Deus preparou aquele momento para Elias, Ele prepara o momento de descanso para os seus filhos hoje. Se Deus cuidou do sono de um profeta fugitivo no meio do deserto, Ele certamente vela pelo seu descanso onde quer que você esteja agora. Elias fecha os olhos novamente. O vento do deserto sopra suave. Ele está alimentado, ele está seguro. E o sono volta a envolvê-lo, preparando-o para a grande jornada que ainda virá. Elias dorme. O deserto é silencioso ao redor dele, mas a jornada ainda não acabou. O descanso foi apenas uma preparação. Pela segunda vez, o anjo do Senhor o toca. A voz celestial rompe o silêncio novamente, firme mas compassiva. Levanta-te e come, porque o caminho te será muito longo. Elias desperta. Ele come novamente daquele alimento sobrenatural. E a Bíblia nos conta um detalhe impressionante. Com a força daquela única refeição, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Agora, imagine o início dessa longa peregrinação. Elias deixa a sombra do zimbro para trás. Ele coloca os pés na estrada novamente. Mas agora, algo mudou. Ele não caminha mais como um fugitivo desesperado. Ele caminha com um propósito. Ele está indo em direção ao Horebe, o monte de Deus. Os primeiros dias de caminhada são marcados pela areia infinda. Imagine o ritmo constante dessa marcha. Um passo, depois outro. A alvorada quebrando o frio da madrugada, pintando o céu de tons rosados. O sol subindo, aquecendo a terra, iluminando o caminho. O entardecer, trazendo as sombras longas que se esticam pelo chão. E a noite chegando com seu manto de estrelas. Dia após dia, noite após noite. A paisagem começa a mudar. As dunas de areia suave vão dando lugar a um terreno mais firme, rochoso. O cenário se torna mais imponente, mais severo, digno da presença divina. Elias atravessa vales silenciosos, onde o único som é o eco de suas próprias sandálias nas pedras. Ele vê a vegetação mudar. Pequenos arbustos secos, acácias solitárias resistindo ao tempo. Durante esses 40 dias, Elias tem tempo. Tempo para pensar, tempo para deixar o silêncio externo penetrar no seu interior. Não há ninguém para conversar, não há distrações. É apenas o homem, a natureza e o Criador que sustenta seus passos. Imagine a sensação de solidão, mas não uma solidão vazia. Uma solidão preenchida. A cada quilômetro vencido, as vozes de medo e ansiedade que gritavam na mente dele lá no começo vão ficando mais baixas, vão perdendo a força. O tempo parece se dilatar. O ritmo da caminhada se torna quase hipnótico. O sol nasce, o sol se põe. A lua cresce, a lua diminui. E ele continua, firme, sustentado por uma força que não é dele. Finalmente, no horizonte, surgem os contornos dramáticos do Horebe. Montanhas de granito vermelho que se erguem contra o céu azul profundo. É um lugar sagrado. O mesmo lugar onde Moisés viu a sarça ardente. O lugar onde a lei foi dada. Elias sobe a encosta. O ar ali é mais rarefeito. O vento é mais constante. Ele encontra uma caverna, uma fenda na rocha sólida. Ele entra, a temperatura cai. A escuridão da caverna é acolhedora como um abraço de pedra. Ali, ele decide passar a noite. E é ali, na segurança daquela rocha, que a palavra do Senhor vem a ele. O que fazes aqui, Elias? Ele derrama sua queixa. Ele fala de sua angústia.
E Deus diz: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. O que acontece a seguir é uma demonstração do poder da natureza, descrita com uma intensidade assustadora. Primeiro, vem o vento. Não uma brisa comum, mas um vento forte, violento, que rasga as montanhas. Imagine o som ensurdecedor desse vendaval uivando entre os penhascos. O som de pedras se partindo e rolando montanha abaixo. A poeira cobrindo tudo. O poder bruto do ar em movimento. Mas a narrativa nos diz: o Senhor não estava no vento. Depois que o vento passa, vem o terremoto. A terra, que parece tão firme debaixo dos nossos pés, começa a tremer. O chão vibra. O som grave, profundo, que vem das entranhas do monte. O estrondo das rochas se acomodando. O mundo balança. É assustador sentir a terra se mover. Mas a narrativa nos diz: o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, vem o fogo. Um clarão ilumina a noite escura do deserto. O calor intenso, o som do crepitar das chamas consumindo o que encontram pela frente. A luz laranja dançando nas paredes da caverna onde Elias está escondido. Poder, energia pura. Mas a narrativa nos diz: o Senhor não estava no fogo. Então, o fogo se apaga, o chão para de tremer, o vento cessa. De repente, tudo fica imóvel. O silêncio volta a reinar no Horebe. Mas é um silêncio diferente agora. É um silêncio carregado de presença. E no meio desse silêncio, ouve-se um som. Não um trovão. A Bíblia chama de uma voz mansa e delicada. Um sussurro suave, como a brisa leve que toca as folhas no final da tarde. Quando Elias ouve esse som, ele sabe quem é. O vento não o fez sair, o terremoto não o fez sair, o fogo não o fez sair. Mas aquele sussurro atrai o coração dele. Elias pega seu manto, aquele manto de profeta, tecido rústico, pesado, e com reverência ele envolve o próprio rosto. Ele cobre os olhos. Ele se protege da glória, mas se entrega à voz. Ele vai até a entrada da caverna, e ali ele fica, parado, ouvindo. Deus não precisava gritar. Deus estava tão perto que podia sussurrar. Naquele momento, todo o medo de Jezabel, todo o cansaço do deserto, toda a solidão dos 40 dias, tudo se dissolve na paz daquela voz mansa. Deus fala com ele, Deus dá novas direções, Deus mostra que ele não está sozinho, que ainda existem milhares que não se dobraram. A história de Elias no Horebe nos ensina que o descanso verdadeiro não está apenas em dormir o corpo, mas em silenciar a alma para ouvir esse sussurro. Muitas vezes procuramos Deus nos grandes eventos, nos barulhos, nas reviravoltas espetaculares, mas Ele espera por nós na quietude, no quarto fechado, no momento antes de dormir. Assim como Elias cobriu o rosto com o manto e encontrou paz, você pode se cobrir agora com o seu lençol. O vento já passou, o terremoto já passou, o fogo do dia já passou. Agora é o momento da brisa suave. Sinta essa segurança. Você está na caverna da proteção do Altíssimo. Não há nada a temer lá fora. O guarda de Israel não dorme para que você possa dormir. Deixe que essa voz mansa e delicada acalme seus pensamentos agora. Permita-se sentir o conforto dessa presença que não cobra, apenas acolhe. A jornada foi longa, o dia foi longo, mas agora você chegou ao Horebe, você chegou ao lugar do descanso. E é nessa certeza que podemos ancorar a nossa alma agora. Seja onde você estiver, seja qual for a tarefa que suas mãos estejam fazendo, ou se você já parou para descansar, a presença de Deus preenche este lugar. Note que Deus não competiu com o barulho. O mundo lá fora gritava, o vento uivava, as pedras quebravam, o chão tremia, o caos tentava roubar a atenção. Mas Deus escolheu o caminho oposto. Ele esperou o barulho passar. Ele esperou a poeira baixar. Porque Deus não precisa gritar para ser ouvido. Pense nisso por um instante. Nós só gritamos com quem está longe. Quando alguém está distante de nós, nós elevamos a voz. Mas quando alguém está bem perto, ao nosso lado, nós podemos sussurrar.
O sussurro de Deus no Monte Horebe foi a maior prova de amor que Elias poderia receber. Aquele som suave era a prova de que Deus estava perto. Tão perto que um sussurro era suficiente. E assim como ele estava perto de Elias na caverna, ele está perto de você agora. Você não precisa que um terremoto aconteça para saber que Deus existe. Você pode encontrá-lo na quietude, no ar que você respira, na batida do seu coração que continua constante, sem você precisar ordenar. Lembre-se também do pão e da água. Aquela provisão simples, deixada pelo anjo na cabeceira de Elias, não parecia um banquete de rei. Era apenas pão e água. Mas foi o suficiente para 40 dias. Muitas vezes, olhamos para a nossa vida e achamos que temos pouco. Achamos que nossas forças são pequenas, como aquele pão. Mas quando Deus toca no pouco, ele se torna suficiente para a jornada inteira. A força que você precisa para amanhã não virá do seu esforço excessivo, virá daquele pouco abençoado por Deus enquanto você descansa. Elias achava que aquele deserto era o fim da linha. Ele disse: "Basta, Senhor." Ele achou que a história tinha acabado debaixo do zimbro. Mas Deus sabia que era apenas um intervalo, era apenas uma pausa para respirar. Talvez você esteja vivendo um momento de pausa, um momento de silêncio. Não tenha medo da pausa. Foi na pausa que Elias foi alimentado. Foi no silêncio que Elias ouviu a direção. O Deus que cuidou do profeta exausto é o mesmo Deus que cuida de você. Ele não é apenas o Deus do fogo no Monte Carmelo, o Deus dos grandes milagres visíveis. Ele é o Deus do deserto. Ele é o Deus da sombra do zimbro. Ele é o Deus que vela o sono dos seus amados enquanto eles recuperam as forças. Então entregue a Ele o seu deserto hoje. Entregue a Ele a sua caverna. Entregue a Ele as vozes que tentaram te assustar, como o vento e o terremoto. Elas já passaram. O que fica é a brisa. O que fica é a presença. Deus não desistiu de Elias quando ele cansou. E Deus não desiste de você quando você cansa. Ele apenas disse: come, bebe e descansa. Que essa verdade guarde o seu coração. Que o Deus de Elias seja o seu refúgio seguro nesta noite e em todos os dias. Fique em paz.